Olá, meus queridos! Tudo bom? Estamos aqui na nossa penúltima aula para a prova prática de SMSP e hoje eu vim trazer aquilo que eu sei que vocês estavam ansiosos, que são os pontos do ensino fundamental 1 lá para a sua prova prática. Então, basicamente, a gente vai ler juntos aqui, né, o que é esperado para cada ponto e eu vou dizer para vocês a página. Olha só, isso é um presentão, né? A página onde você pode encontrar esse ponto lá no currículo da cidade. Lá você vai ver onde estão o objeto, os objetivos, qual é o eixo, qual é o ano, a série, o ciclo para que se encaixe o tema. Então vai ser muito mais fácil para você produzir ali o seu plano, né? Eu dando ali essas dicas para vocês, vocês já conseguem economizar um bom tempo nessa construção. Vamos dar uma olhada ali então nesses pontos? O primeiro ponto, né, que pode ser sorteado aí para nós na prova prática é o ponto de práticas de leitura de textos. Aquisição do sistema de escrita alfabético. Está falando de sistema de escrita, então isso pode ser ali das nossas crianças pequenas que estão no ciclo de alfabetização. Vamos ver qual é a expectativa da banca, ou seja, o que a banca espera da gente. O candidato, ele deve mostrar conhecimento e clareza das orientações didáticas do currículo da cidade. Pessoal, aqui já tem a primeira dica para nós. Existem os livros de orientação didática para além do currículo da cidade. Então, na referência bibliográfica desse ponto, caso ele seja sorteado, nós já temos duas referências que são necessárias de serem feitas. Currículo da cidade de língua portuguesa, que é aí a disciplina, né, a área do conhecimento tratada, e as orientações didáticas de língua portuguesa. Esses dois materiais vocês encontram lá no site da Prefeitura de São Paulo, lá no acervo da SMSP. Procurando no Google, encontra facinho, e é importante conter ele nas suas referências. Então, o candidato precisa mostrar que conhece esses documentos e que ele organiza o trabalho pedagógico com os estudantes através de situações de práticas sociais de leitura, ou seja, práticas de leitura conforme ela acontece na vida real. Leitura de rótulo, leitura de embalagem, leitura de logos, leitura de um bilhete, de uma lista, de uma carta, situações reais em que a gente lê. Esse é o foco aqui desse ponto. Utilizando sempre o texto como unidade básica, nada de trazer família silábica. Nosso foco é alfabetizar partindo do texto. O planejamento e a exposição da atividade precisam favorecer a interação das crianças com a leitura, garantindo uma situação comunicativa que leve o estudante a refletir sobre o sistema de escrita alfabética, ou seja, uma atividade de alfabetização, para que ele use as estratégias de antecipação, verificação e de inferência. Muito bem. Qual é o local, então, do meu currículo da cidade que eu consigo achar o objeto do conhecimento e os objetivos que se encaixam como uma luva nesse ponto 1? Bom, eu consigo encontrar aqui, lá na página 100 do meu currículo da cidade. Ele é uma atividade proposta para o primeiro ano do ensino fundamental, no eixo Práticas de Leitura de Texto. O meu objeto do conhecimento é a capacidade de aquisição dos sistemas de escrita e o objetivo que melhor se encaixa dentro aqui dessas possibilidades, temos outros também que se encaixam, mas o melhor que se encaixa com perfeição é esse objetivo aqui. Ler por si mesmo textos diversos, utilizando-se de índices linguísticos e contextuais para antecipar, inferir e validar o que está escrito.
E aí é bom que ele já traz aqui quais são esses tipos de texto que nos ajudam a ter uma boa ideia de que tipo de atividade a gente pode trazer. Placas de identificação, listas, manchetes de jornal, legendas, histórias em quadrinho, tiras, rótulos, entre outras possibilidades. Lembrando que a gente precisa trazer uma prática social de leitura, certo? Leitura de rótulos, de listas, de placas são excelentes estratégias aqui, além, claro, das leituras desses outros materiais de apoio escrito, como jornal ou revista em quadrinho. Tranquilo? Vamos para o nosso próximo ponto. O ponto 2, ele vai falar da prática de escuta e produção de textos orais, capacidades de elaboração de textos, comportamentos e procedimentos de produção. Primeiro ponto ali fala que o candidato precisa demonstrar conhecimento das orientações didáticas, beleza, já sabemos disso, né? Temos ali para colocar na nossa referência, sobre a situação de leitura por meio do professor, já vivenciadas desde a educação infantil. Opa, então aqui a gente já tem uma estratégia essencial que não pode faltar na nossa aula para esse ponto. A leitura que é feita pelo professor. Por meio de estratégias trabalhadas em diversos textos, com complexidades diferentes, a fim de favorecer o reconhecimento das características do contexto de produção. Tudo isso para que o estudante participe de uma situação didática de produção de texto por meio de reescrita ou de produção de autoria. Pessoal, qual é a ideia aqui de atividade? O professor lê um texto, solicita que esses estudantes tomem nota, né? Anotem ali os pontos principais desse texto, para depois fazer uma atividade de reescrita. O foco ali, o fundo da atividade tem que ser esse. E aí, lógico, cada um de vocês vai incrementando aí essa atividade como achar melhor. Os gêneros textuais também podem ser dos mais diversos. Vocês têm total liberdade para escolher que gênero que vai trabalhar. Pode ser uma revista, pode ser um conto de fada, pode ser um texto informativo, enfim, pode ser qualquer gênero textual, tá? Olhando lá para o currículo da cidade, nós vamos achar ali específico para esse ponto, lá na página 131 do currículo da cidade. O objeto de conhecimento é esse último aqui, ó. Procedimento, produção e escuta de textos orais. E os objetivos, só tem uma opção aqui de objetivo, né? Que está ali do ladinho, ó. Realizar registros, como notas, esquemas, fotos e vídeos e situações de intercâmbio em que o participante e que participa como ouvinte, que é isso que a gente já vem conversando, né? Essa possibilidade aí do estudante de escutar a história que é contada ali pelo professor, tomar notas a respeito disso, para depois reescrever. Esse é o centro aí da nossa atividade. O ponto 3 vai falar de matemática. Então, olha só. Números, que é o eixo. Problemas do campo aditivo envolvendo significados de composição, transformação e comparação. Qual que é a expectativa da banca? O que ela espera de nós que vamos fazer a prova? O candidato deve demonstrar conhecer as ideias e os significados que constituem vários tipos de situações com relação aos problemas. O objetivo é explicar como ele desenvolverá a capacidade de cálculo dos alunos.
considerando as estratégias pessoais de resolução de problemas e o intercâmbio de saberes. Opa, isso aqui já dá 2 dicas essenciais para nós. É um trabalho de resolução de problemas e a gente tem que garantir a estratégia pessoal, né? Isso significa, gente, que o aluno, para chegar no resultado ali do problema, ele pode fazer a conta armada do jeito tradicional, ele pode contar nos dedos, ele pode desenhar, ele pode usar material concreto, enfim, ele pode usar a estratégia que ele quiser para chegar no resultado. O importante aqui é que ele seja capaz de desenvolver a habilidade para responder o problema. A armação ali oficial, né, assim, tradicional, da forma correta da continha, não vai ser avaliado aqui. Não é esse o foco. E também o professor precisa garantir intercâmbio de saberes. Então, é legal o professor trazer essas diversas formas possíveis aí de resolver o problema. Até colocar para sentar junto, talvez, aquele que já faz a continha ali do jeito tradicional com aquele que desenha, por exemplo. Aquele que faz cálculo mental com aquele que usa o material concreto, para que eles troquem essas hipóteses. É também esperado, né, que o professor englobe situações problemas em que a posição da incógnita, ou seja, que a pergunta ali do problema, não fique no final do enunciado, mas deslocada para outros locais. O candidato também precisa deixar claro que ele sabe o que é composição, transformação e comparação. Onde encontramos isso no currículo da cidade, matéria para o 3º ano, está na página 93 do currículo da cidade de matemática. O eixo, como a gente já viu, é o de números. O nosso objeto do conhecimento está aqui, ó. Problemas do campo aditivo envolvendo significados de composição, transformação e comparação. E o nosso objetivo está aqui, ó. Analisar, interpretar e solucionar problemas envolvendo os significados do campo aditivo, composição, transformação e comparação, e validar a adequação dos resultados por meio de tecnologias digitais. Como é, gente? Que tecnologia é essa que eu posso usar para validar os resultados dos alunos? A calculadora, por exemplo. Né? Então, permitir que eles utilizem essas diferentes estratégias e que depois confirmem se chegaram no resultado certo com o uso da calculadora. Vamos ver lá mais um ponto? Vamos aqui. O ponto vida, ambiente e saúde. Não, Vamos lá para o ponto aqui. 4. Vida, ambiente e saúde. Corpo humano, o seu funcionamento e os seus cuidados. Qual é a expectativa da banca? Que a gente siga as diretrizes do currículo da cidade e também das orientações didáticas. Já sabemos as 2 referências para citar ali. O candidato deve abordar o corpo humano por meio de atividades investigativas. Ótimo, temos nossa primeira grande pista aqui. Nada de aula expositiva. Queremos aula de laboratório. Queremos resolução de problemas. Atividades investigativas. E essas atividades devem envolver o funcionamento do corpo humano, o reconhecimento das estruturas do corpo humano, as relações que existem entre essas estruturas e também pode envolver ali conteúdos que trabalhem hábitos saudáveis, hábitos que mantenham a saúde do corpo e que ajudem no seu funcionamento. Lá no currículo da cidade, eu vou encontrar a resposta para isso na página 86 do currículo de Ciências Naturais. Tá lá, ó, para o 5º ano. O meu eixo
é vida, ambiente e saúde. Objetos de conhecimento, funções e características de órgãos e sistemas do corpo humano. O meu principal objetivo é identificar os órgãos internos do corpo humano, reconhecendo as relações entre as funções biológicas. Eu até posso acrescentar algum desses outros objetivos, mas só esse aqui já dá conta de responder ali o meu plano de aula, de elaborar o meu plano de aula. Certo? Vamos para o último ponto do Fundi 1. O ponto 5, que é de espaços lúdicos urbanos e rurais no presente e no passado. O que a banca espera de nós aqui com esse ponto? Que a gente parta do currículo da cidade para trabalhar processos históricos, noção de tempo, de ruptura e de permanência, noção de espaço, de lugar, território e aspectos culturais. O candidato deve planejar uma situação didática que favoreça o conhecimento do estudante acerca dos espaços lúdicos da escola e do território. Então, ele quer aqui, ó, os espaços lúdicos que existem na escola e no bairro, ali no entorno, em diferentes tempos e espaços, considerando as relações culturais e sociais que envolvem esses espaços, refletindo também sobre valores de respeito às diferenças. Vamos dar uma olhada. Nós encontramos aqui esse ponto lá na página 78 do currículo da cidade de História. Tá falando de território, mas é um ponto específico de história. Ele envolve lá o 3º ano do ensino fundamental. O meu eixo está aqui, os espaços lúdicos da cidade de São Paulo. O meu objeto de conhecimento é este primeiro, os espaços lúdicos conhecidos pelos estudantes, colegas, por diferentes gerações, pelas famílias e pelas comunidades, por outras culturas e outras épocas na cidade de São Paulo. E o meu objetivo já está logo aqui, ó. Conhecer e apreciar os espaços e tempos lúdicos presentes na escola, na cidade e no bairro. Posso usar outros objetivos? Pode também, em conjunto com esse. Mas cuidado para a sua aula não ficar complexa demais e depois você ter dificuldade ali para explicá-la no seu momento de apresentação. É isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. E eu volto depois com um exemplo bem prático de como fazer a gravação, conforme vocês pediram, tá bom? A gente se encontra.